O jovem refletia sobre o que aconteceria se ele desaparecesse e entrasse em outro mundo. Ele pensava em como começaria a vida cercado por um ambiente de trabalho deprimente, trabalhando de manhã até à noite e sentindo seu corpo e coração adoecerem quando ele ia a um restaurante e pedia macarrão. Ele pegou um prato de macarrão e começou a comer enquanto pensava ao mesmo tempo. Ele não sabia por que estava vivo porque nem dinheiro ele economizava, e agora ele estava na estação, exausto. Ele percebeu que era difícil para ele. Enquanto isso, o último trem chegou à estação, e as pessoas na plataforma começaram a se aproximar do trem. Itsuki Shinomiya ainda pensava em universos paralelos e o que aconteceria se ele chegasse lá. Ele pensou que fazia muito tempo que não assistia animes, pensando nas garotas de lá e imaginando como poderia estar com elas. Ele se perguntava se tornaria um aventureiro ou um herói. O que ele faria enquanto pensava em um trabalho que o deixava infeliz? Não querer trabalhar, e trabalhar excessivamente. Ele queria se divertir, mas não conseguia fazer isso quando acordava de seus pensamentos, ou melhor, de seu sonho. Ele viu que estava sozinho na plataforma e o último trem à sua frente saltou de seu assento. Ele correu em direção ao trem, que parecia estar esperando por ele, pois ainda não havia se movido. Ele conseguiu pular para dentro e foi soprado enquanto quase perdia o trem. Uma garota o saudou. Ela sabia seu nome e estava feliz por encontrá-lo, enquanto o homem estava apenas surpreso e começou a encará-la. A garota parecia uma deusa dos animes, sorrindo e dizendo a Itsuki que ela o enviaria para outro universo paralelo. Itsuki pensou que era algum tipo de truque e não queria participar. A garota começou a pedir para ele parar, estalando os dedos, e Itsuki começou a cair. A deusa queria enviá-lo a outro mundo onde ele pudesse começar uma segunda vida que desejasse lhe dar algo antes de partir. Por que ele precisaria disso lá? Ela queria dar a ele uma habilidade. Uma carta apareceu na frente de Itsuki. Ele não podia acreditar que sua segunda vida estava prestes a começar. A deusa deu-lhe uma escolha e tentou convencer Itsuki de que definitivamente o ajudaria. O personagem principal estava pensando em habilidades e universos paralelos. Itsuki Shinomiya refletiu que qualquer habilidade grosseira como a dele não seria boa demais, então pensou em escolher uma habilidade de ataque ou uma habilidade especializada em batalhas. O herói refletiu que essa escolha seria errada, então ele escolheu algo completamente diferente. Ele disse que em sua segunda vida, ele se divertiria, e essa foi a habilidade que ele escolheu. A deusa tentou impedir Itsuki de querer o cartão, oferecendo uma alternativa mais útil, mas ele estava confiante em sua escolha. Ele decidiu ter certeza de sua escolha, e depois de lhe dar a habilidade de se divertir, ela pediu que ele tomasse cuidado enquanto enviava para a cidade de partida. Abriu os olhos, Itsuki se viu em outro mundo. Imediatamente, ele sentiu algo enorme atrás dele. Havia uma lagarta gigante. Itsuki rapidamente correu para baixo enquanto a lagarta gigante rugia. Ele percebeu que a deusa o enganou, pensando que isso claramente não era o que ele queria. Itsuki tropeçou e caiu. Mas então alguém gritou atrás dele para se deitar, e um estrondo alto foi ouvido. Uma lagarta gigante atrás dele. Itsuki virou-se para ver um homem com uma espada. O homem estava preocupado que ele talvez não conseguisse fazer isso. A ajuda chegou na hora certa. Ele quis saber quem era esse homem. Por sua vez, o homem perguntou a Itsuki se estava tudo bem. Itsuki agradeceu a Ayato Akawa, e Ayato só se preocupava com a segurança de Itsuki. Ayato se apresentou como um sem-teto, fazendo uma comparação com Itsuki. Acontece que Ayato também havia renascido nesse mundo. Uma menina se aproximou deles. Ela se virou para Ayato para perguntar quem era o próximo homem. Itsuki se apresentou à menina. Um pouco envergonhado. Havia 4 garotas lindas diante dos homens. Itsuki sorriu e as garotas começaram a perguntar a Ayato sobre isso. Itsuki, o homem, caiu em transe pensando em seu harém com essas garotas. Ayato interrompeu os pensamentos de Itsuki, dizendo a ele que iriam para a cidade. Ayato começou a falar sobre o Japão, sentindo nostalgia. Uma das meninas perguntou a Ayato sobre o Japão, pensando que era seu país natal. Ayato na verdade perguntou a Itsuki que habilidade única a deusa lhe deu. Itsuki sorriu e disse que todos ficariam surpresos quando ele contasse. Itsuki estendeu a mão e tentou convocar dinheiro de bolso. Uma moeda apareceu em sua mão. Todos ficaram muito surpresos. Itsuki começou a se gabar de que tinha uma quantia fixa de renda uma vez ao dia dependendo de seu nível, e ele não precisava trabalhar. Ayato ficou um pouco confuso e perguntou a Itsuki o que ele faria a seguir. Itsuki, por sua vez, continuou falando sobre suas habilidades. Ele se gabou de que podia ganhar tanta renda quanto quisesse. Todos já estavam confusos, exceto Itsuki, que continuou contando a eles qual habilidade a deusa lhe havia dado. Enquanto a companhia discutia o que fazer a seguir, a cidade para onde eles se dirigiriam. Ayato sugeriu que a guilda deveria considerar esta opção de alquimia, e ele concordou com a ideia que estavam discutindo enquanto se aproximavam da cidade pela qual estavam passando de carroça.
Olhando para fora de sua carroça, eles viram uma vista muito bonita, acolhidos por um alto muro de pedra e uma grande cidade além dele. As pessoas começaram a entrar na cidade com alegria. Depois de sair da carroça, Itsuki começou a andar pelas ruas, admirando o lugar. Seu olhar caiu sobre duas garotas espetaculares. Ele se perguntava alegremente como se encaixaria, se sentindo confortável cercado por pessoas como eles. Finalmente, ele chegou à conclusão de que viveria pacífica e felizmente, porque ele não tinha destino em mente. Itsuki percebeu que sua vida finalmente havia começado neste mundo. Perto de uma rua movimentada perto de um restaurante ao ar livre, Itsuki pediu um espetinho de carne. Enquanto comia o espetinho, ele olhou para o mapa que Ayato havia lhe dado. Itsuki estava procurando pela União dos Alquimistas. Ele se perguntou o que aconteceria lá. Itsuki também gostou muito da carne que estava comendo. Alguém puxou a camisa de Itsuki, ele se virou e viu uma menina com orelhas de gato. Itsuki pensou que a menina estava perdida e ofereceu a ela um churrasco. A garota gato, com sua roupa estranha mal cobrindo-a, tinha uma coleira no pescoço. Um homem correu em direção a eles e pediu à menina gato que parasse. O homem disse a Itsuki que ela não podia ser alimentada sem permissão porque ela era uma serva. Itsuki ficou com medo e não sabia o que fazer. Ele não entendeu como essa menininha já podia ser uma serva. O homem quis saber se Itsuki queria comprar sua serva como ela era. Itsuki ficou surpreso ao descobrir que Yasuz era na verdade um comerciante de mercadorias ilegais e seu nome era Yasuz Itsuki. Ele ficou sério e, com uma voz áspera, gritou que não gostava disso. Depois disso, suas palavras fizeram Itsuki pensar. Itsuki não podia imaginar que tal coisa existisse. A garota aqui estava olhando para ele. Itsuki desviou a atenção de Yasuz com uma voz alta sobre uma minhoca que certamente não estava lá, e funcionou. Fim. O comerciante se perturbou, e Itsuki deu à menina sua carne e pediu para ela comer rapidamente. O comerciante gritou novamente e pediu a ela que parasse. A menina começou a comer rapidamente o espetinho, e Itsuki já tinha fugido, dizendo adeus e acenando com a mão. À sua frente estava uma casa de 2 andares, rosa. Era a guilda dos alquimistas. Ele ficou em frente à porta, olhando para o prédio que fora divertido para que fosse feito pelo cartão da guilda de Itsuki. Ele o manteve com ele. Desta vez, Itsuki se lembrou disso e decidiu entrar. Parado no limiar, ele verificou a sala e se certificou de que havia alguém na casa. Ele entrou, fechou a porta e pediu desculpas, sentindo-se envergonhado. Em resposta, foi-lhe dito para não ser tão tolo. Uma idosa estava sentada na frente de Itsuki com um cachimbo. Ela não estava feliz com o barulho de Itsuki porque ela podia ouvi-lo perfeitamente. Uma mulher com a mesma cara de descontentamento perguntou o que ele precisava da guilda dos alquimistas. Itsuki estava com medo, um pouco de suor de medo aparecendo em seu rosto. Reunindo seus pensamentos, Itsuki disse à mulher que queria se juntar à guilda dos alquimistas. Itsuki se apresentou e disse que entendia. Aqui, ele agradeceu a Ayato, uma mulher insatisfeita, por se lembrar de Ayato e disse que ele poderia não ter trazido a carta de recomendação que ele havia ouvido sobre Itsuki e sabia sobre seu problema com a aristocracia. Ele disse em voz baixa que seu nome começava com uma flor e ele ficou confuso novamente. A mulher tirou um cartão e entregou a Itsuki. Ele queria pegar isso. Mas assim que ele chegou para pegá-lo, ele sentiu um calor em sua mão. Quando as duas mãos se tocaram, um fogo irrompeu. Itsuki gritou ao ver as chamas em sua mão. Um cartão da guilda apareceu de sua mão, e a mulher o alertou de que eles não faziam exames especiais porque ela acabará de chegar. Itsuki ainda não estava pronto para isso, mas ele segurou o cartão felizmente e finalmente percebeu como estava feliz neste mundo. A mulher também o lembrou da taxa de inscrição de 5.000 também. Itsuki colocou a mão na mesa e pediu para ser ensinado. Ele queria aprender alquimia. A mulher se apresentou a ele. Seu nome era Rainish. Eles trocaram olhares e Itsuki começou a se desculpar e continuou pedindo a Rainish para lhe ensinar alquimia. Ela também achou que Itsuki havia mudado de ideia sobre a alquimia. Ela disse que era cruel e não gostava quando as pessoas voltavam atrás de suas palavras a menos que seu mestre pensasse sobre isso. Mas Itsuki ainda tinha habilidades em alquimia. E ele decidiu dar a Rainish sua primeira aula. Rainish o levou até o corredor para ver o que Itsuki poderia fazer. Ele a seguiu, e na frente deles havia uma mesa com tubo de reação, balão de destilação e almofariz. O mestre pediu para preparar uma poção básica. Itsuki estava moendo folhas no almofariz. O mestre lhe deu instruções sem prática contínua. Sua mágica instantânea seria inútil para ele. Tentando descobrir por que ele tinha que fazer isso manualmente e reenriquecer, continuou dizendo que ele precisava aprender o básico primeiro. O mestre olhou para Itsuki com um sorriso de deboche e lhe disse para aprender mais, comportando-se como se fosse melhor manter o frasco na mão e usá-lo como um exemplo de como ele afeta a taxa de sucesso de uma habilidade. Ainda assim, Itsuki estava tão surpreso que nem conseguiu abrir a boca. Muitas variações do que estava dentro do frasco aconteceram em sua mente.
Ele perguntou de forma desajeitada se era uma poção, mas o mestre não lhe deu uma resposta. Ele começou a explicar que as bases da alquimia são a separação e a coagulação, e se Itsuki não conseguisse entender isso, então ele não entenderia nada além disso. Itsuki respondeu que ele entendeu as palavras, e Rainish tentou transmitir que todos fazem isso, então não havia necessidade de lembrar seu corpo. Deveria Itsuki intervir e não deixá-lo fazer isso, ele entendeu tudo. Itsuki decidiu começar com separação porque era o fundamento da alquimia. Ele precisava de minério, mas estava com pressa e entendeu tudo na mesa. Ele tentou cuidadosamente fazer alguma coisa, e Rainish observou atentamente, suando profusamente, enquanto Itsuki trabalhava duro e fazia a poção desejada. Ele esperou pela resposta do mestre com um pouco de medo, mas o mestre balançou a cabeça negativamente. A poção não deu certo. A mulher deu a Itsuki um livro didático, e ele trabalhou tão duro quanto, tentando descobrir alguma coisa. Pensamentos confusos encheram sua mente, e ele estava começando a se sentir desesperado. Itsuki tentou reunir seus pensamentos e percebeu que precisava fazer mais enquanto a noite se aproximava. Ele ainda estufou seu livro didático de alquimia e tentou criar alguma coisa. Como resultado, ele chegou à conclusão de que não podia mais fazer isso. O menino estava completamente exausto, incapaz de pegar seu intervalo enquanto estava sentado no chão. Ele simplesmente não tinha forças para continuar. Enquanto refletia, ele notou algo com um sorriso. Itsuki conseguiu criar algumas poções boas. As portas se abriram e uma menina com uma cesta apareceu atrás delas. Seu nome era Urai. Ela era assistente do mestre e morava nesta casa. Rainish pediu a Urai para cozinhar algo para Itsuki, porque ele estava realmente cansado. Itsuki devorou avidamente a comida recém-cozida e mastigou com prazer. No início, ele não prestou atenção em como foi saudado quando o mestre pediu uma pausa porque eles precisavam conversar com ele. Com a boca cheia, Itsuki apertou os olhos para a direita e viu um buquê de flores com 2 xícaras de chá. Ele começou a balançar a cabeça de forma desajeitada e a agradecer. Ele claramente se sentiu envergonhado enquanto o mestre tomava seu chá e pedia para ele ouvir enquanto Itsuki comia. Ele percebeu algo enquanto praticava. Rainish sorveu novamente, olhando seriamente para mim, e então seu rosto mudou. Ele disse com um leve sorriso que ele não deveria estar trabalhando aqui. Itsuki foi pego de surpresa, boquiaberto enquanto a colher flutuava em direção à sua boca no ar, e o empregador ficou chocado com o rosto irritado. No entanto, ele ainda decidiu alugar algum tipo de cama para ele para que Itsuki pudesse ficar. A única coisa que restava era enriquecer estabelecendo um preço pela acomodação mais tarde. A pessoa ficou surpresa, não esperando pagar tanto pela habitação. A mulher lhe disse que amanhã ela iria em uma aventura pela guilda para vender suas poções. Porque Itsuki ficou surpreendido novamente, já que suas poções não eram boas o suficiente para serem vendidas. A lua havia se levantado no céu, as estrelas brilhando forte, e ainda havia muito barulho na casa da guilda. Itsuki foi oferecido um quarto de baixa classe porque era barato, e ele quase não tinha dinheiro. Portanto, suas poções seriam vendidas. Amanhã chegou, a cidade começando a despertar lentamente, mas houve um grito por ajuda. A mulher na rua chamou por ajuda, sua bagagem foi roubada. Ela pediu para parar o ladrão, mas ele se escondeu na multidão. As pessoas se viraram, assustadas ao ouvir o grito, e entenderam que havia, de fato, um roubo. O ladrão correu pela rua, segurando uma faca na mão, gritando para todos saírem do seu caminho ou ele os mataria. Aqueles que tentaram pará-lo encontraram resistência, mas havia 2 meninas na frente dele. Eles balançaram a faca enquanto gritavam simultaneamente. Eles se afastaram, exceto uma garota que sinalizou para as outras. Ela rapidamente agarrou o braço dele por trás e facilmente atingiu o ladrão no ombro, derrubando a bolsa de seu ombro. Ele gemeu de dor e começou a tossir. A segunda menina apareceu imediatamente ao lado dele e sem hesitação lhe deu um soco no estômago. O homem começou a xingá-los. A menina agarrou o braço dele e o jogou por cima do ombro. O homem claramente não esperava isso e caiu no chão com medo. A menina elogiou seu trabalho como extraordinário, mas ela suspirou porque precisava pegar sua trança. Ela imediatamente se sentiu envergonhada, pensando que talvez tenha exagerado um pouco. Rainish rapidamente a tranquilizou, dizendo que o ladrão ainda estava trançando. As pessoas começaram a falar felizmente enquanto reconheciam essas meninas. As meninas entregaram a bolsa à mulher de quem ela foi roubada, e ela estava muito grata. Rainish e Itsuki estavam parados no beco, perguntando-se o que estava acontecendo ali, porque havia uma grande multidão no final do beco, onde o mestre apontou onde ele poderia encontrar o aventureiro da guilda. Ele apontou em frente, e disse que não poderia ficar mais tempo. Eles se despediram e seguiram caminhos separados. Itsuki chegou ao lugar certo. Ele nunca pensou que poderia fazer negócios até vir a este mundo. À noite, havia um som de ronco vindo de um pequeno quarto. Itsuki estava dormindo enquanto abraçava um travesseiro, enquanto Rainish e Ayato conversavam na varanda. Parecia que a lua estava muito ruim hoje, e Ayato se lembrou de que era a mesma coisa quando ele chegou a este mundo.
Ela segurava uma xícara em sua mão e tomava um gole. Ela se perguntava o que Hayato precisava em uma situação como aquela. Já era tarde, mas ele queria dar algo para Itsuki, algo que ele trouxera em uma pequena sacola em sua mão. Ele me pediu para entregá-lo, um pequeno favor. Hayato só queria ajudar um pouco, pois era um bom rapaz e apenas queria expressar isso. Felizmente, o rapaz colocou sua sacola na mesa e esperou para que seu mestre a pegasse. Mas ele apenas perguntou se ele realmente achava isso. Então Itsuki ficou parado no limiar da guilda com a sacola em sua mão. Ela continha todas as poções que ela havia feito, pensando que Hayato poderia acordar para isso. Ele até achou que estava tímido. O homem abriu a porta da guilda confiantemente e quis começar seus negócios o mais rápido possível. Ao entrar na sala, ele a encontrou cheia e barulhenta. Diferentes coisas estavam acontecendo ali. Perto de cada mesa, alguém estava lutando, alguém estava bebendo e alguém estava discutindo algo que muitas pessoas estavam começando a se interessar. Itsuki o encarava com curiosidade. Como um corvo branco entre pessoas que haviam visto muitas coisas, ele se sentiu deslocado. Um sorriso e suor surgiram em seu rosto devido ao constrangimento. Ele cumprimentou um pouco hesitante. Itsuki franziu o senho e achou aquele lugar terrível e um tanto paranoico. Ele repetiu, sem se importar. Ele se sentiu estranho ao passar pelas mesas. Ele teve um pressentimento ruim sobre isso. As pessoas sentadas nas mesas cochichavam entre si, discutindo sobre a sacola pendurada em seu cinto. As pessoas perceberam que ele era da Sociedade do Amor. Itsuki notou uma garota por trás do balcão e pensou sobre isso. Ele poderia ajudá-la. Ela era bonita e corou quando ele perguntou se ela precisava de algo. Itsuki se apoiou no balcão com a bochecha na mão. Ele começou a gaguejar e tentou dizer o que queria. Finalmente, ele disse que queria vender poções e, sem dizer uma palavra, pegou sua sacola. Itsuki começou a exibir suas poções e a encher toda a prateleira com aquelas que ele queria comprar o máximo de minérios possível e perguntou se isso era possível. As pessoas na mesa estavam conversando, viram as poções, e suas palavras foram confirmadas antes do homem resmungar infelizmente. Aquelas poções caras seriam revendidas depois de negociar atrás delas. Itsuki se sentiu constrangido, confuso com a atmosfera acalorada. Por isso, a garota verificou suas poções e concluiu que todas eram de qualidade um pouco fraca. Uma voz masculina foi ouvida atrás de Itsuki, que estava conversando com a garota atrás do balcão, dizendo que ambos dirigiram o olhar para o homem. O homem caminhou em sua direção e continuou a conversa com a garota, sorrindo, interessado nas poções de alta qualidade. De repente, o homem levantou a mão e acertou Itsuki na cabeça, perguntando se ele sabia sobre isso. Itsuki não esperava aquilo, virando-se de tal maneira que ele tocou nas poções com o corpo, começando a cair no chão. Cada poção que eles tinham preparado foi destruída, Itsuki quase deitado no balcão, olhando para os cacos e poções derramadas no chão. Risadas ecoaram por toda a sala, gritando que ele merecia. Que ele era o homem da união dos feitiços de amor. Eles não o queriam vendendo suas poções ali de jeito nenhum. Kaitsuki desapareceu, pensando que ele trabalhará tanto para fazê-las. Ele pensou rapidamente e estava frustrado com seu trabalho nas poções. Por que ele era da guilda de feitiço do amor com que essas pessoas continuavam dizendo? Ele se lembrou das palavras do mestre Rainish, que ele já havia feito uma boa poção, deixando alguém com raiva e triste. A pessoa que acertou Itsuki investiu nele novamente, chamando de nomes e querendo saber o que ele faria agora. Risos ecoaram no salão enquanto ele pulava de raiva e o atacou na volta. A mão de Itsuki se virou em direção ao homem, oferecendo-se para lutar contra ele para se provar. Com uma voz temerosa, ele pediu a eles para pararem e não brigar ali. O homem se virou para Itsuki e ofereceu-se para jogar em vez disso, com um sorriso no rosto e uma espada na mão. Ele ficou pronto para lutar, com raiva e preocupado com o que havia de errado com o homem careca. Itsuki moveu seu soco, cheio de força e raiva, querendo destruir tudo sobre si mesmo. Uma voz feminina foi ouvida e apareceu entre eles, parando suas espadas e punhos com seu braço. Com raiva, ela encarou o homem e perguntou o que ele estava fazendo. O homem e os outros na sala ficaram chocados. Ele começou a gaguejar um pouco, então abaixou seu sabre. Itsuki também ficou surpreso com a aparição das garotas da Frente Vermelha. Era a primeira vez que ele ouvia esse nome. Depois de olhar mais de perto, ele percebeu o quanto ela era bonita. O homem reuniu seus pensamentos e decidiu esclarecer a situação sobre os acontecimentos recentes. Ele explicou que não era da guilda de feitiçaria do amor, mas da guilda dos alquimistas. As pessoas na sala ficaram incrédulas. Então Itsuki pegou seu cartão de guilda e mostrou para todos, e o homem apontou para sua sacola. O homem ficou surpreso com o que Aina disse. Ele lamentou o mal-entendido e não queria causar problemas para a Federação de Alquimistas Itsuki. Ele estava a sério. Ele não achava que era um mal-entendido. Ele acreditava que os humanos é que deveriam ser culpados por não acreditarem nele primeiro e depois destruir sua poção. Batendo na mesa com a mão, o que surpreendeu o homem, ele não esperava.
Ele agradeceu a Aina por sua ajuda e tentou pará-la. Então a garota apareceu para Itsuki e disse que não era culpa dela. Ela decidiu compensar destruindo a poção e pediu desculpas por tê-lo constrangido. Uma mulher apareceu na porta, avaliando a situação na sala. Todos na sala se viraram e ficaram ali parados. Ela pediu com raiva para que ouvissem. Como eles destruíram seu produto, ela não os deixaria sair assim. Itsuki também ficou surpreso com a aparição da mestra de guilda. Ele pediu pela mestra de guilda e se aproximou dela. O homem que ele queria falar, Itsuki se aproximou do mestre e pediu desculpas por sua poção ter sido destruída por causa dele. O mestre respondeu que estava tudo bem e que Itsuki não precisava se preocupar tanto. Ele não o culpou, mas culpou a pessoa que fez aquilo. Mas Itsuki acreditava que ele também estava envolvido nisso. O mestre afirmou confiantemente para ele não se culpar. A mulher sorriu e piscou, dizendo que não era ela quem fez aquilo, e que ele deveria arrancar seus cabelos. Mas eles e Itsuki acham que é mais fácil falar do que fazer para não ficar triste. Rainis disse que a sociedade dos alquimistas não lidará mais com eles. Surpreendendo todos os presentes, o mestre da guilda de aventura tentou impedir. Porque eles não queriam comprar poções da guilda dos homens de feitiçaria do amor, com espadas começando a se justificar, pedindo para verificar sua identidade antes de atacá-lo, começando a se desculpar também. Ela simplesmente tentou se desculpar como todos os outros, exceto o senhor insistiu. Ele falou rude com a Aina, e ela tentou defender seu aluno de honra porque ela colocou toda a sua alma em fazer sua poção. Ela não toleraria as palhaçadas, ela queria saber o que eles fariam, agora todos estavam com medo. Exceto Rainis continuou, pois havia sua carta de recomendação de Ayato. Ele tinha certeza de que eles sabiam o que isso significava. Todos ouviram o nome do herói matador de dragões. Eles estavam apenas assustados. Itsuki se perguntou em sua mente se era Ayato. Ele sabia que ele nunca faria isso, pensando que ele era uma celebridade ali. O mestre da guilda de aventura entendeu tudo, e aqueles que estavam causando problemas seriam punidos, e o homem prometeu pagar 1 milhão por sua poção. Rainis não está certo se ouviu tudo corretamente. Ela acha que estão errados, pois o número mencionado é apenas uma unidade. Ela se pergunta por que eles têm que pagar uma quantia tão alta. Itsuki também acha muito, mas o mestre defende os direitos do aluno. Ayato fica atrás de Itsuki. Ele já está cansado, mas ninguém compreende. Itsuki tenta impedir o mestre porque não está claro quem é a vítima. Rainis pede a todos que se calem e tenta trocar pensamentos com o mestre para que ele ouça seu aluno. Então ele se manifesta, pedindo-lhes para esperar e ouvir, pois percebe que é uma quantia enorme que não pode ser paga assim. De repente, ele acha que precisa refletir e organizar o que precisa pagar. Ele começa a se preocupar. A garota de cabelos vermelhos quer se tornar uma serva e ganhar dinheiro. Todos ficam chocados e pedem para enriquecer pela chamada surpreendente. Itsuki pergunta o que o homem que a pegou quer dizer e por que ele está fazendo isso. Ele se sente sobrecarregado porque é culpa dele. A garota fica séria e esclarece o que pode fazer. Outros dizem que a reputação da guilda de aventura sofrerá se ela se tornar uma serva. Ina não concorda, pois as pessoas precisam da guilda de aventura, então sua reputação não vai desmoronar. Ela olha para a garota. Ele não quer que ela se torne uma serva. Ele acha que está tudo errado, mas Ina diz que está tudo bem e a abraça, tranquilizando-a. Itsuki se aproxima da garota e pergunta por que ela está fazendo isso. A situação mudou de alguma forma. Ela aceita a resposta de que é decisão da garota. Ela grita que não quer aceitar e tenta acalmá-la. Ela cai, mas a garota não fica calma e fala porque a poção de sua amiga foi destruída. Ela teve que se tornar serva novamente, o que ela se opunha veementemente por causa do que aconteceria em suas aventuras. No entanto, a garota poderia lidar com isso sozinha, e a garota gata perguntou quem cuidaria das pessoas se ela saísse o pedido de misericórdia para a alquimista. Itsuki queria pedir ajuda ao mestre dela, mas ele indicou que não faria isso. Itsuki se afogou em pensamentos e negou tudo porque veio para cá em busca de uma vida feliz e despreocupada. Primeiro enfrentando um inseto gigante e depois se tornando serva. Ela deveria fazer isso agora? Finalmente, ela se recusou, chocada e curiosa sobre o motivo. Ela respondeu que isso só complicaria as coisas. Itsuki disse que não via ser serva como a solução para essa situação. Além disso, ela estava segura agora, então não poderia fazer de sua salvadora sua serva. Ela não pediu para se preocupar se explicasse tudo para Ayato. Ele fez mais poções porque ele já havia dito que estava tudo bem. Ela pediu para esperar. Mas Itsuki disse que estava tudo bem. A garota estava confiante em seus poderes e não queria que uma garota tão bonita se tornasse serva. A garota estava confusa com suas palavras, se perguntando se ela, uma garota tão bonita, já estava com raiva. Isso surpreendeu Itsuki e enriqueceu suas razões, como a potencial garota da frente vermelha no papel de serva, o que era intrigante. Itsuki tentou desafiar seu raciocínio, mas o mestre continuou a explicar por que ele não a usou como trabalhadora.
Itsuki ficou triste, mas se quiser viver e crescer ali, precisará de força extra. Isso não era o que ele queria, e seu mestre não pôde resolver essa situação mais. Ele percebeu que estava sendo muito bonzinho. Ele apontou o dedo para Aina e disse que a esperaria na manhã seguinte. Ele queria ver quem ela poderia se tornar. Itsuki tentou chamá-la, mas ela apenas disse: "Venha, todos os outros estão em silêncio." A noite chegou. Itsuki estava muito cansado e afundou na cama. Ele dormiria porque tinha sido um dia difícil. Ele não estava certo se poderia ficar ali enquanto cantarolava a música que fez. Quando a manhã chegou, ele sentiu o peso sobre seus ombros, seus braços amortecidos e um cheiro fragrante. Era bonito. Ele ficou assustado quando viu Aina em seus braços. Ele gritou e perguntou o que ela estava fazendo ali. Aina não sabia o que dizer, mas depois de reunir seus pensamentos, ela disse que era tarefa de Rainika. Itsuki ficou bravo com seu mestre, cerrou os olhos e pediu para ela se vestir. Aina achou que havia algo de errado com ela, que não era boa o suficiente. Itsuki negou imediatamente suas palavras, e a cabeça de Aina apareceu de forma apática na porta do quarto. Ela gritou com Aina e deu um chute mortal, chutando o rosto de Itsuki enquanto dizia que era apenas uma punição momentânea. Itsuki, com o nariz sangrando, perguntou o que ela estava fazendo. Ele tentou explicar, mas parecia que ela nem sequer estava dando uma chance. Ele pediu a eles para se acalmarem naquele momento e repetiu que era bom ser jovem e beber chá juntos com um buquê de flores, sorrindo. Ele se perdeu em memórias enviadas pela deusa de outro mundo. E lembrou-se de suas palavras de que também precisava se esforçar ao máximo, lembrando-se do gigantesco verme sobre a zombaria que ocorreu por engano. E agora ele havia conhecido uma garota que tentava ser sua serva. Não havia muitas pessoas na sala. Uma companhia sentada em uma das mesas disse-lhe que depois de comerem, iriam ao comerciante. Em resposta, ela perguntou se ele tinha certeza disso. Ele parecia confuso, dizendo que precisava determinar seu valor como servo, chamando Itsuki e o chamando de senhor, pedindo a ele para cuidar dela. Itsuki disse a Aina que não fazia isso como a garota pensava. Itsuki não gostava de ser chamado de senhor. A garota começou a considerar diferentes opções de como poderia se dirigir a Itsuki. Ela sugeriu chamá-lo de querido ou amado, e Aina disse que era cedo demais para isso. O homem começou a dizer a Itsuki que tinha uma regra que dizia que chamariam seus maridos após a primeira noite. Ele ficou irritado com um pedaço de comida em seu prato com um garfo. Ele ficou chateado e disse que não era necessário. A garota apontou com firmeza que não queria que sua amiga se tornasse algum tipo de serva. Itsuki anunciou confiantemente que compraria de volta a liberdade de Aina em breve. A garota gritou e quase chorou. Parecia que mais um pouco e ela teria um acesso histérico. As pessoas saíram da instituição e caminharam pelas ruas da cidade. Itsuki perguntou se ela realmente queria comprar Aina de volta. Ela disse que estava definitivamente pronta para comprar. A amiga Aina olhou para ela e disse que não poderia fazer isso, pois sua sinceridade não seria transmitida. Itsuki interrompeu o diálogo da garota e disse com desagrado que ela ainda precisava do dinheiro. Sorte ficou muito zangada e olhou para o homem que estava perguntando. Sua expressão mudou para tristeza. Sua amiga disse que estava feliz que pessoas como ele se preocupassem com ela, mas ela não mudaria de ideia. A garota disse que iria com ele agora. Itsuki ficou confuso, se perguntando por que ela era tão teimosa. De repente, ela se virou para Itsuki, apontando para ele, dizendo que iria com ele para não colocar em perigo seus amigos. Eles continuaram andando pelas ruas da cidade. Itsuki perguntou se ela ainda queria ir encontrar a serva do mercador. A garota disse que ainda não havia mudado de ideia, mas ainda o chamava de meu senhor. Itsuki andou e se perguntou por que ela continuava chamando-o assim. A garota parecia muito gentil a ele. Ele se compadeceu dela. E ele também não entendia o que ela estava tentando alcançar com isso. 4 homens estavam sentados na sede da Guilda dos Aventureiros, discutindo algo. Os homens pareciam confusos e tristes. Uma feira insatisfeita se aproximou deles e perguntou o que estavam fazendo. Ele fez essa pergunta porque os homens estavam sombrios desde de manhã. Um dos homens queria que ele dissesse algo sobre Na, mas então ele deu um grande suspiro porque estava triste. Ele se virou para esse homem e disse que entendia seus sentimentos, mas o fato de pensarem nisso o dia todo não ajudaria, já que Na os abandonou ali. Após essas palavras, a garota ficou de olhos marejados, e ela perguntou ao homem o que poderia fazer por ele. O homem a olhou tristemente, mas também com entusiasmo. E então os homens começaram a apoiar a garota. Eles começaram a dizer que realmente sentiam muito por seus erros, e agora tinham que trabalhar muito. Eles decidiram começar a trabalhar imediatamente, considerando que havia muitos pedidos naquele dia. Mestre Raini se aproximou da sede da Guilda dos Aventureiros naquele momento. Ele virou-se como se tivesse ouvido algo. Ele encontrou um homem que conhecia e que lhe disse que já fazia muito tempo desde a última vez que foi à loja de armas. O mestre começou a perguntar sobre sua vida, e ele respondeu que estava bem.
O homem disse que tinha ouvido dizer que ele tinha um novo aluno e perguntou se era verdade. Rainis disse que sim, era verdade. Em resposta, o homem disse que era bom e perguntou se ele era um bom aprendiz. As garotas se aproximaram do lugar, seguindo em direção a Itsuki. Elas disseram que era um lugar bastante interessante. O homem ficou surpreso ao ver quão bonita era a casa. Eles se encontraram na frente de um prédio de 2 andares que parecia magnífico, assemelhando-se a algum tipo de palácio. Itsuki disse às garotas que havia estado pensando nisso. A casa pertencia a um nobre, mas acabou por ser a casa de um assistente de comerciante. O jovem admirou sua beleza. Ele bateu e entrou na mansão. Uma bela garota estava inesperadamente dentro, convidando-o a entrar e pedindo desculpas por fazê-lo esperar. A garota parecia tão bonita que parecia uma verdadeira princesa do palácio. Itsuki assumiu que ela devia ser dali, enriquecendo o ambiente. Ela o convidou a segui-la. Itsuki ficou hipnotizado por sua beleza. Ela era extraordinária por fora, mas ainda mais incrível por dentro. Eles se sentaram em um sofá no amplo escritório da empresa mercantil e então um homem que ele já conhecia entrou. Ele foi amigável, pediu desculpas por estar atrasado. O homem começou a falar sobre o que ele ouvirá sobre Itsuki de Rainis e agradeceu por escolherem a empresa deles. A empresa de Itsuki informou ao homem que ele parecia tê-la visto alguns dias atrás. O homem se apresentou como Lorde Azus. A garota que encontrou Itsuki na entrada da casa trouxe chá quente para ele. Itsuki agradeceu a garota timidamente. Itsuki ficou inquieto, pensando nisso. Aina era muito bonita, mas ele não queria que a doce garota se tornasse sua serva. E Azus olhou para ela e começou a provocá-la. E Azus sorriu levemente e perguntou ao homem se ele tinha gostado da garota que ele conhecera, e Itsuki corou. Então o homem se sentiu constrangido. Ele pediu para não dar atenção a ele. O dono da mansão apresentou a ele a garota chamada Wendy. Ele pensou que o mundo estava zombando dele. Ele não entendia como aquela garota poderia se tornar uma serva. Ele se sentiu muito envergonhado e desconfortável, até mesmo magoado. Era como pedir um favor para acelerar o processo. Eles o olharam incrédulos e tentaram acalmá-lo. O comerciante disse às garotas que ele faria isso agora e avaliaria seus valores como servas. Relutantemente, o homem concordou. Ele estava irritado. E Iossis, assustado, começou a verificar as garotas. Eles disseram que estavam em boas condições. Ele ficou muito surpreso quando descobriu que ambas essas garotas eram de Redfron. De repente, ele exclamou que não entendia por que também era assim. E Azus pensou e começou a explicar tudo o que ouviu. Os detalhes, Rainis e a quantia em dinheiro. Era bastante. Nem mesmo um grande Ná seria suficiente para cobrir. O comerciante continuou explicando que se Ná servisse e trabalhasse sozinha, seria muito difícil para ela. Organizar as coisas aliviaria seu fardo. Ele disse que entendia tudo sobre ela. Ele estava muito triste e também muito zangado com a amiga por derramar lágrimas, mas ela parecia resignada. Ela disse a Ná que estava tudo bem e perguntou se elas sempre estariam juntas. Ela não precisava de uma resposta de Aena. Orgulhosamente, ela se levantou da cadeira e disse que concordava em se tornar uma serva. E então Wendy as convidou a participar da cerimônia, dizendo que informaria Itsuki sobre a serva. Agora o homem começou a ouvir o comerciante dizendo que havia vários tipos de empregados e servos comprados e vendidos por razões econômicas. Alguns servos eram culpados de crimes e forçados a se tornarem servos, e também havia servos especiais que serviam à realeza ou tinham razões especiais. Nesse caso, talvez eles fossem servos devedores. Itsuki ouviu atentamente e entendeu tudo. Wendy anunciou em voz alta que a avaliação começaria agora. Primeiro, ela perguntou se eram fortes em batalha, pois as garotas eram conhecidas como aventureiras. Wendy perguntou se elas sabiam cozinhar, e as garotas disseram que só cozinhavam quando estavam viajando. Wendy perguntou se elas tinham alguma experiência em gerenciamento doméstico, e as garotas não esperaram pela resposta. Entendendo sem palavras, ela sorriu docemente para elas e disse para tirarem suas roupas e assim por diante. Elas ficaram surpresas e desconfortáveis, mas mesmo assim obedientemente continuaram a fazer o que tinham que fazer naquele momento. As garotas se sentiram envergonhadas. Elas tiraram suas roupas, ficando apenas de roupa íntima. Wendy se aproximou delas e disse para se acalmarem. Descobriu-se que Wendy apareceu atrás de Ná e a abraçou, a deixando constrangida. Ela imediatamente pediu desculpas a ela com uma voz doce. Ela ficou confusa com as ações inesperadas de Wendy. Wendy explicou a ela que havia diferentes tipos de servos, mas se o mestre exigisse, ela teria que fazer. A capacidade de agradar o seu mestre significava alta apreciação para todos naquele momento. Uma espada apareceu por trás e empurrou Wendy para trás. A garota queria parar tudo. Ele gritou e implorou por isso. Sim, ele tinha contado a Itsuki sobre o contrato com os servos o tempo todo. O homem ouviu atentamente e lembrou de tudo. Então Wendy bateu à porta deles e pediu desculpas por fazê-los esperar tanto. Ela levou as garotas ao escritório do homem e disse que a avaliação delas estava pronta.
Ela agradeceu pela paciência deles e assim por diante. Ele parecia muito triste, percebendo imediatamente isso, e perguntou o que havia acontecido com eles. Em resposta, questionou a pessoa infeliz e pediu para não fazer perguntas. Itsuki não entendia por que ele não podia perguntar, e perguntou qual era a razão. Ele respondeu atacando-a, gritando e lembrando-a de que já tinha pedido para não fazer perguntas. Mas Itsuki ainda não entendia o que estava acontecendo. Confusa, Yasus começou a examinar os papéis contendo a avaliação das garotas. Confuso ao ver Yasus enquanto anunciava os resultados, ele podia ver o quão preocupada a garota estava. Em seguida, o comerciante começou a anunciar os resultados da segunda garota, um pouco irritado e infeliz. Yasus disse a Itsuki que ambas garotas estavam prontas para lutar, mas não conseguiam fazer serviços domésticos. O comerciante disse que o resultado de Aina era adequado e explicou se um dos resultados era na verdade negativo. Wendy confirmou isso e começou a falar sobre ela. Ela disse que a garota era adulta da tribo dos lobisomens, mas ainda se sentia um pouco atrasada. Ela não gostava desse fato. Wendy disse que, na opinião dela, isso não era da conta deles. Wendy então começou a falar sobre como a avaliação do relacionamento sexual foi feita. A garota estava realmente confusa. Ela não sabia onde se colocar. As palavras de Wendy sobre como reagir à avaliação explicavam que seria difícil. A parceira de Yasus ouviu calmamente a garota, e naquele momento Itsuki ficou surpreso consigo mesma por se revelar uma loba, porque ela achava que era mais como um cachorro. Wendy anunciou que, de acordo com ela, os resultados da avaliação equivaliam a uma compensação para o cliente respeitado, que agora atingira o custo do objetivo de 6.000 burros, e separou 4.000 burros. Yasus sugeriu que começassem a cerimônia de contrato o mais rápido possível. Ela convidou todos a entrarem no círculo e juntarem as mãos. As pessoas concordaram obedientemente e fizeram tudo como ela pediu. Quando pediu às pessoas que juntassem as mãos e perguntou ao comerciante se eles tinham feito tudo corretamente, Yasus respondeu que tudo estava correto. Ela então sugeriu iniciar o desenho. Eles ficaram na retaguarda, suas mãos brilhando, e então um símbolo apareceu na palma da mão deles, perguntando se a cerimônia tinha terminado. Yasus disse que estava feito. O contrato tinha sido concluído com sucesso. A palma do comerciante também brilhou, começando a me contar que o contrato era forte porque ligava o relacionamento com a ajuda da habilidade. Yasus continuou a dizer que, ao mesmo tempo, o contrato não permitia ao servo prejudicar o mestre e guardar rancor dele. Itsuki ficou surpresa com isso. Ela não acreditava. Ela pediu para resolver as coisas e pediu para verificar antes que pudesse brandir sua lança em direção a Itsuki. De repente, ela se sentiu mal, doendo por todo o corpo. Ela não poderia machucar Itsuki assim. Ela caiu no chão e segurou a cabeça. Yasus explicou que se uma garota tentasse machucá-lo, elas sentiriam dores de cabeça intensas. Itsuki não esperava por isso e se sentiu envergonhada. A frente das roupas da garota começou a se destacar. Itsuki perguntou se ela estava bem. Itsuki lhe contou sobre isso, então aprendeu uma lição que ela reconsideraria seu comportamento. Imediatamente dependeu da força bruta, chamando-a de garota cachorro em um tom ameaçador. Ela gritou que não era um cachorro, mas uma loba. Ele riu ao ver as coisas sendo resolvidas. Itsuki se virou para ele, encarando surpresa. Ela pediu desculpas e disse que ambos estavam se divertindo. Itsuki e os outros ficaram irritados e gritaram em uníssono que não estavam se divertindo. Yasus repetiu que aquilo era o fim do contrato. Ele agradeceu e disse para eles saírem. Eles saíram da casa se perguntando o que fazer em seguida. Ela se aproximou de Itsuki e pediu para ele se encontrar com a guilda de aventureiros para relatar. O homem pensou nisso. Já era noite lá fora, e ele olhava para o céu estrelado. As garotas estavam sentadas perto da fogueira onde a comida estava sendo preparada. Uma delas disse que Ayato ainda não havia retornado. A segunda garota gata ficou surpresa com a demora de Ayato. Ela relatou que estava com fome e queria comer carne. A primeira garota gata disse que para a carne, ela teria que ter paciência para o próximo cão. A garota gata ficou chateada com isso e lembrou que havia carne seca. Ela disse que a colocaria na sopa conforme instruído por outra garota. Ela pediu para não fazer isso porque era para dias chuvosos e pediu para ela não fazer isso. A terceira garota se aproximou delas de lingerie. A primeira garota perguntou o que ela estava fazendo, chamando-a. Ela não entendia por que a garota estava tão surpresa. A garota disse a ela que Ayato estava ali e que não era apropriado visitá-lo sem roupas. Ela disse que não se importava. Ela não se importava porque uma elfa como ela se comportava daquele jeito. Ayato ainda não tinha retornado. Mas ela disse que Chris foi até lá, então ela o chamou. Ela disse à amiga, Letty, que sentiu um cheiro, e sugeriu que ela escolhesse nadar, porque Ayato poderia não gostar, fazendo seu rosto se sentir muito desconfortável e corar. Já era noite lá fora,
e uma coruja estava sentada em um galho de árvore, observando um homem triste sentado sozinho em uma pedra no meio da floresta. Hayato olhou para sua mão com saudade, e lágrimas brotaram em seus olhos. De repente, um homem se aproximou dele por trás e colocou um cobertor sobre seus ombros. Hayato se assustou com essa ação inesperada. Ele disse que uma brisa suave havia soprado e seu corpo congelaria. Ele virou-se para ver quem era a pessoa, e se ele visse Chris à sua frente, ficaria feliz. Quando a viu e agradeceu a ela, Chris ficou confusa. Algo que eles começaram a ver juntos, as belas montanhas na frente deles, o confundiu. Hayato mencionou Itsuki, esperando que ele estivesse bem. Todos na guilda de aventureiros estavam se divertindo. Um homem se aproximou de Itsuki e abraçou gentilmente seu ombro. Ele disse a ele que tinham feito um bom trabalho hoje e o tratou como resposta. Itsuki disse que estava pronto para pagar por si mesmo. Os membros da confraria ficaram na frente dele e se curvaram levemente, pedindo desculpas a ele. Itsuki disse que esperava receber um pedido de desculpas em breve como resposta. O homem disse que eles haviam mostrado suas diferenças e que todos deveriam fazer o seu melhor. Todos se sentaram à mesa e continuaram a conversa. O homem disse que se Itsuki não pudesse perdoá-los, estavam prontos para serem espancados por ele. A resposta do homem era um mundo diferente. Ele tinha muitas coisas como aquela situação. O homem admitiu isso para ele. Ele era uma boa pessoa que agora confiava em Itsuki, e o prédio esperava que as poções preparadas pelo alquimista chegassem repentinamente. O homem se virou e gritou para Itsuki que era verdade apenas por causa do contrato. Parecia que ele podia fazer qualquer coisa com seus próprios pertences. Ele disse para ele não ser arrogante. Itsuki não gostou nada da maneira como ele falava com ela. Ela o comparou a um chefe irritante na empresa onde costumava trabalhar. Aina ficou envergonhada por sua amiga. Ela olhou para baixo e explicou que o homem também tinha bebido um pouco demais. De repente, ele começou a chorar e correu para os braços de Aina. Disse que não seria confortável para Itsuki pensar que, sem dúvida, faria muitas coisas que ficaria muito irritada por causa das palavras de Itsuki. Ele começou a falar sobre como não estava satisfeito com as palavras de Itsuki porque acabará de insultar sua aparência. Parecia que ele explodiria de raiva. Ele ordenou Itsuki a pedir desculpas a ele. Itsuki disse que não faria nada com as garotas como servas, não acreditando nele e supondo que ele era igual a Itsuki. De repente, Itsuki ficou brava com esse assunto. Ele disse que estava cansado desse tipo de relacionamento entre o topo e a base, e pediu para não dizer coisas sem sentido. Surpreendidos pela resposta, as pessoas chamaram Itsuki para se juntar a eles novamente. O homem concordou e foi até eles. As garotas ficaram um pouco sozinhas, ainda franzindo a testa. Depois de conversar com Itsuki, ela disse a Ina para não se deixar levar por isso. E em resposta, Ina concordou, dando mais alguns goles de sua xícara, apoiando a cabeça na mesa e dizendo a Ina que ela facilmente fazia isso. Enquanto isso, Itsuki e os homens continuaram se divertindo e tranquilizando suas mentes sobre as palavras estranhas e confirmavam isso. Ele olhou misteriosamente para Itsuki e continuou a contemplá-la. Um dos homens se aproximou de Itsuki e disse que havia feito um luxo semelhante. Naquele momento, perguntou se tudo estava bem com o pagamento. Itsuki respondeu que não precisavam se preocupar e agora demonstraria suas habilidades para eles. Itsuki levantou repentinamente a mão. Uma moeda voou de sua palma. Ele a pegou e mostrou-a orgulhosamente a todos. Os homens ficaram muito impressionados com isso, mostrando a moeda orgulhosamente a todos e dizendo para beberem. O homem subiu na mesa e continuou a se gabar de suas habilidades, rindo alto. Ao mesmo tempo, um dos homens disse que Itsuki tinha outra moeda de prata. Surpreendidos com isso, ele estava sozinho. Os homens perguntaram quantas moedas Itsuki tinha agora. Mais velhos, perguntaram se era possível pagá-los com suas despesas. Eles confundiram os homens com tudo o que estava acontecendo. Itsuki ainda estava se divertindo na sede da guilda de aventureiros. Os homens adormeceram ali mesmo, na mesa. Itsuki também quase adormeceu. Mas então sua mente divagou, pensando em como um dia em outro mundo ele iria encontrar uma empresa diferente. Pensando na grande comoção que aconteceu, ele pensou que sua segunda vida não era tão ruim. Sua vida à medida começou a partir daqui. Itsuki lembrou de tudo, das pessoas que conheceu em sua jornada, seu renascimento. Ele não entendia como morreu. Ele começou sua segunda vida. Ele bateu na porta da sede da guilda de aventureiros e cumprimentou a todos, dizendo que veio da Federação dos Alquimistas. As pessoas se viraram e olharam para ele, cumprimentando-o e perguntando se ele havia entregado a poção. Ele justificou isso e depois discordou, dizendo que eles estavam bebendo novamente. O homem explicou que não houve uma grande demanda ultimamente, mas definitivamente havia algumas para a frente vermelha. Ele viu o homem e se perguntou se ele estava pensando nisso de novo, porque por algum motivo ele agora tem uma serva da frente vermelha, uma mulher aventureira com habilidades extraordinárias.
Ele se lembrou de como ela disse que se tornaria sua serva e ganharia dinheiro e o quanto ele odiava essa realidade porque algumas de suas poções foram arruinadas para se tornar uma serva. Como se tornar uma serva? Ajudá-lo a reunir ingredientes para a alquimia deles. Ambos estavam ocupados trabalhando como aventureiros e se ajudando. Ele se lembrou de como ficou zangado com ela, dizendo que logo pagaria sua dívida, e depois estudando alquimia diligentemente, fazendo poções e acessórios que agora ele poderia fazer poções de cura até um nível médio. Ele se lembrou de que o nível aumentava normalmente. O trabalho também foi feito à sua maneira. Assim, ele não estava preocupado ou com pressa, desenvolvendo lentamente. De manhã, ele começou a pensar sobre o que deveria fazer hoje, depois levantou a mão e recitou seu mantra de mesada. Ele pensou que essa era sua habilidade única de mesada. Agora que ele subiu de nível, ela se tornou um segundo nível, um recibo para 10 vezes mais do que o valor inicial. Começou a receber uma moeda de ouro, refletindo que, se o bolso de alguém pudesse pagar, ele só faria uma coisa. Itsuki foi inspirado pelo que planejou fazer hoje. Pensar dessa forma quando ele veio a outro mundo era como ele queria gastar seu tempo. Mas ele trabalhou incansavelmente. Vendo o rosto de Rainis na escuridão da sala de alquimia, ele se lembrou de como o fez. Ele trabalhou duro. Ele pensou em como estava cansado. Ele refletiu que ainda assim o fez. Não conhecendo esta cidade de Enel, Itsuki costumava correr pelas ruas da cidade. Ele estava de muito bom humor, gritando para avisar a todos que esperassem pelo entretenimento, dizendo que faria. Itsuki pegou um cachorro-quente que parecia tentador, sentou-se em um banco e se ofereceu para pensar em adicionar seu poder primeiro. Após cuidadosa consideração, ele não conhecia a área, exceto o caminho que tomava para ir e voltar do trabalho. Enquanto Itsuki comia, ele pensava sobre o fato de que era desconfortável sem um mapa da cidade e se perguntava onde poderia comprar um. Itsuki viu Yasuzi Uendi à sua frente. O homem reconheceu imediatamente seu cliente e o cumprimentou. Yasuzi se virou para Itsuki e perguntou se ele estava caminhando pela manhã. O homem disse que tinha um dia de folga hoje e queria avisá-lo de que iria organizar o entretenimento, mas mudou de ideia. Em vez disso, ele saiu para fazer compras, mas não estava familiarizado com a cidade. O comerciante ouviu o homem e disse a ele que o Uendi poderia mostrar-lhe a cidade. Itsuki não esperava uma oferta dessas. Itsuki tinha acabado de chegar à cidade deles não fazia muito tempo e tinha várias preocupações. O comerciante perguntou a Itsuki se ele queria aliviar sua fadiga diária com o Uendi hoje. A garota notou a estranheza na reação de Itsuki e pensou que ele não estava satisfeito com ela. Ela ficou confusa, porque nem em sonho imaginava tal coisa. Algo que ela começou a sacudir a cabeça e a negar as palavras de Uendi de que ela estava se referindo a Itsuki, e disse que ela deveria cuidar dela. Itsuki concordou com alegria. Eles foram à loja de roupas e o homem começou a escolher roupas em primeiro lugar. Itsuki experimentou um lindo fraque e perguntou se era muito brilhante. Uendi discordou dele e disse que era perfeito para ela. A garota percebeu que Itsuki não estava impressionado com essa roupa e sugeriu que ele escolhesse outras coisas de que gostasse. O homem concordou. Uma garota se aproximou dos homens por trás e os chamou. Uendi se virou e olhou para ela com interrogação. Itsuki chamou Uendi e disse que tinha feito. Ele foi oferecido roupas que ficavam incríveis na garota com sua nova roupa. A garota que se aproximou deles perguntou a Itsuki se ele queria comprar essa roupa para Uendi. Uendi estava esperando a resposta do homem, mas ele a olhou, surpreso com a beleza dela. Ele se virou para a vendedora e disse a ela para embalar as roupas que a garota tinha mencionado. Ela lembrou de que Itsuki também tinha que fazer isso. Uendi ficou muito envergonhada. Ele se desculpou com Itsuki por ter que comprar roupas para ela também, mas estava muito animado para comprar roupas novas para ela. Afinal, suas roupas eram vendidas a um preço com desconto. Uendi agradeceu a Itsuki e prometeu cuidar bem do presente. A garota disse que era a vez dela agora. O homem não fez isso imediatamente, entendendo quem ele estava falando. Uendi começou a explicar que hoje ela queria apresentar Itsuki a muitas coisas. Foi assim que ela obteve o comando de Itsuki, e Uendi foi a um café, onde eles estavam bebendo chá e discutindo algo. O homem estava pensando no fato de que esta era uma vida medida como ele queria vir a outro mundo. Ele estava tão sincero que se sentiu aliviado e feliz. Itsuki e Uendi deixaram o lugar de mãos dadas e caminhando pela rua da cidade. De repente, um homem chamou a garota e olhou para ela com raiva. Itsuki não reconheceu o homem e perguntou a Uendi se ela o conhecia. Uendi o reconheceu e quis apresentá-lo a Itsuki. O homem começou a gritar com a garota, perguntando quem ela estava fazendo em um lugar assim e depois perguntou a Itsuki o que ela estava fazendo. Itsuki começou a explicar ao homem que Uendi lhe mostrou a cidade. O homem ficou muito zangado, perguntando a Itsuki se ele tinha comprado Uendi, e disse que compraria a garota de volta. O homem começou a dizer a Itsuki que Uendi não precisava de um homem pobre como ele, pois ordenou que ela se afastasse. Itsuki não gostou. Ele se virou para Uendi e perguntou quem era aquela pessoa. A garota respondeu que seu nome era Dadaril.
Ele era filho de um homem influente. O homem continuava zangado, perguntando a Itsuki quem ele era, dizendo que reuniria 120 milhões de NAR para comprá-la. O Andy saiu e perguntou se Itsuki tinha esse dinheiro. Ela gritou com o povo comum como se Itsuki não tivesse o direito de responder. O Andy se aproximou de Itsuki e disse a ele para não se importar com o que ele dizia. Ele abraçou o Andy com confiança e disse que a protegeria. Aina e Sorta caminhavam pela trilha da floresta e discutiam que tinham colhido as safras hoje. Itsuki disse que estava irritado porque, embora tivessem coletado muito, ainda levaram tudo para si mesmos. Itsuki respondeu que não tinha nada a fazer sobre isso, e disse que, se não juntassem os materiais necessários, isso interromperia o trabalho de Itsuki. Itsuki respondeu que não se importava se não trabalhasse agora mesmo. Algum lugar abaixo de seu nariz, ele estendeu a mão confiante e gritou para a mulher que costumava ser o mestre de Wendy. Mas agora ele estava muito bravo. Ele não acreditava em Wendy e ela correu para os braços de Itsuki e de repente começou a se desculpar com ele. Wendy recuou dele, assustada, e perguntou se ela o tinha empurrado com muita força. Itsuki continuou a gritar agressivamente, repetindo que ela não tinha o direito de fazer isso, tocando Wendy pensando que era Itsuki contra ela. Ele ficou surpreso com a reação de Itsuki, e quando repetiu mais uma vez, ele não se importava, pois já estava acostumado com pessoas assim. Dadariu gritou que Itsuki se arrependeria de não obedecê-lo e que nunca o perdoaria. Dadariu disse que não daria o Wendy a ninguém. Itsuki respondeu que não daria o Wendy a um homem como ele. Havia muita tensão entre os homens, quando de repente o Wendy se virou para Itsuki. Itsuki olhou em volta e olhou para Wendy com muitos pontos de interrogação. Ele perguntou se ele a compraria. Itsuki não esperava uma pergunta assim. Ele olhou para eles acusatoriamente, quando de repente um homem que reconheceu o feito, e então ele se aproximou deles. Na frente deles estava Yasus, que também reconheceu Itsuki e ficou feliz em vê-lo. Ele pediu uma explicação. Yasus perguntou a Dadariu se ele estava pronto para comprar Wendy por 120 milhões. Ele não estava pronto para essa pergunta. E sem responder, ele perguntou quem era Itsuki. Ele também perguntou por que Wendy estava com Itsuki. Ele achou que o homem já tinha comprado ela. Didério disse que ainda compraria Wendy. Era inútil deixar Itsuki se aproximar da garota. Yasus concordou relutantemente e depois voltou seu olhar para Itsuki. Yasus sugeriu que eles competissem entre si para determinar quem ficaria com Wendy. Itsuki ficou surpreso com a sugestão do mercador. As meninas chegaram à sede do alquimista e foram recebidas por Rainis, o mestre. Ele perguntou como eles estavam. As meninas estavam no meio de perguntar onde Itsuki estava agora, e ele respondeu que Itsuki tinha se trancado atrás de algum tipo de sala, chutando a porta e avisando-os de que viriam. Aina, amiga das meninas, entrou na sala de Itsuki e disse que tinham trazido alguns materiais. O homem cansado expressou sua gratidão a eles, de repente percebendo algo sobre seus próprios pertences. Como uma mesa. Isso chamou a atenção deles para as joias feitas por Itsuki. Ela ficou surpresa com o número delas e perguntou a Itsuki por que ele precisava de tantos tipos de joias admiradas. Itsuki começou a explicar tudo, respirando fundo e começando a gritar com Itsuki. O homem e a mulher ficaram assustados com o quão alto Itsuki pediu a ela para não fazer isso, gritando tão alto. Mas ela continuou. Ela disse que o pai de Datoril era uma das pessoas mais influentes da cidade, e não havia como discutir com ele. Itsuki foi chamado de imprudente porque só agia sob a influência dessas pessoas. Eles continuaram a discutir e então se voltaram para eles e disseram-lhes para parar de gritar, explicando que Itsuki fez isso para salvar a mulher. Ela respondeu que Itsuki estava fazendo isso porque Wendy era a mulher mais bonita entre as servas. Ela começou a se desculpar pela declaração de Itsuki, dizendo que ele disse isso sem intenção maliciosa. Ela disse que ele e outros concordaram em mostrar Itsuki a cidade em breve, mas eles estavam na frente deles. Itsuki ficou surpreso com algo assim e disse que esse não era o ponto. Itsuki pediu desculpas à garota e quis abraçá-lo, mas ela o abraçou em vez disso, virando-se para Itsuki e perguntando sobre o que realmente era a competição. O homem respondeu que era necessário levantar dinheiro. Ele começou a falar sobre seu plano de como planejava obter 80 milhões em um curto período de tempo. Ela ficou surpresa quando ouviu o valor mencionado. Ela não entendia como Wendy poderia valer 30 vezes mais do que ele, ficando irritada e atacando Itsuki. Os amigos de Itsuki intervieram e pediram às meninas para reunir materiais para acessórios para ele. Aina e Sorta concordaram em ajudá-lo e disseram que acompanhariam Itsuki em seu tempo livre. Itsuki perguntou se seu oponente era forte, pensando nisso, e respondendo que todo tipo de rumores ruins sobre essa pessoa não desapareceriam. Itsuki disse que desta vez confiava nas meninas e venderia poções em atacado para a Adventure Guild. Aina não acreditava que ele estava disposto a vender poções em tempos difíceis assim. Itsuki respondeu que havia de fato uma promessa. A garota disse que ele era muito gentil. As meninas iam secretamente, incapazes de ficar calmas. Ela disse que iria caçar e coletar, esperando uma viagem segura.
Wendy estava sentada na sala pensando em algo que lembrava. Itsuki disse a ela para não concordar com a competição. Ela não entendia por que estava tão preocupada. Ela disse que tudo ficaria bem e acariciou a cabeça dela. Eles ouviram uma batida na porta de Wendy e perguntaram se podiam entrar. E Azul já estava de pé na frente dela. Ele perguntou como a menina estava se sentindo. Wendy respondeu que não havia motivo para ser legal. Ela não entendia por que ele propôs tal competição. Ele disse que queria se desculpar por usá-la, mas a situação atual seria um bom resultado para eles. Wendy estava sentada na cama conversando com ele. Atualmente, a situação é adequada para a direção certa, então ele pediu para não se preocupar. A menina parece um pouco irritada, e Azuis quer vendê-la a um preço alto. O preço para o Sr. Dadariu, no entanto, ele é um servo especial e tem o privilégio de escolher seu próprio professor. De acordo com ele, com a ajuda desta competição, ele o convencerá a desistir do privilégio. Isso faz se perguntar se ele se divertiu hoje. Wendy lembra o rosto de Itsuki e enfatiza a mão no peito, dizendo que teve um tempo muito agradável. Ele disse que ela tinha que fazer de tudo para tornar essa felicidade uma realidade. Na verdade, ela pulou e perguntou em voz alta por que ele propôs tal competição. Ele ficou surpreso com o quão rápido 80 milhões poderiam ser coletados em uma semana. E Azul cedeu e achou isso. Wendy achou impossível para ela. Ela imediatamente o convenceu de que esse cliente não era alguém que desistiria facilmente. Itsuki sentou-se à mesa e continuou a fazer boas frases de caso. Era uma boa situação para eles, e ele segurava um martelo na mão. Ele suspirou e sentiu seu braço adormecer. Rainij entrou na sala e ofereceu para fazer uma pausa porque se estudasse por muito tempo o trabalho se tornaria descuidado. Mestre Drill notou as joias e tomou nota disso. Ele fez muitos deles, então ele assumiu. Ele queria abrir uma loja de acessórios. Ele se sentou à mesa com uma xícara de chá e petiscos. Ele continuou a ouvir a história geral de Itsuki contada pela menina. Itsuki olhou em direção ao mestre porque a princípio pensou que o jovem poderia ser imprudente, mas ele sempre conflitava com alguém. Ele tomou um gole de chá e se justificou relutantemente com aquelas palavras, mostrando que de fato já não era mais tão jovem. Rainicio cortou, pedindo-lhe para ficar quieto porque ele via apenas uma criança inteira aparecendo à mesa e perguntou se ele precisava de mais Itsuki. Ele agradeceu e continuou conversando com seu mestre, precisando de seu conselho. Ele refletiu sobre o fato de que havia um limite de renda apenas em acessórios e se desculpou-se por expressar sua opinião de que não queria vender poções através do Guilda dos Alquimistas. Enriquecendo-se novamente, ele pensou sobre suas palavras, achando impossível, mas as palavras de seu mestre não significavam isso. Ele perguntou se ele sabia o que o velho estava vendendo. Itsuki se interessou, pensando que era uma fazenda de porcos. A mulher disse que ele só parecia isso e que ele não deveria interferir na história porque esses porcos eram o chefe da Federação Farmacêutica. Itsuki teve uma epifania e percebeu isso. O professor disse que interviria se ele tentasse ganhar dinheiro com as poções. O homem deu um tapa no rosto e percebeu o desespero da situação, mas Henrique achou que seria bom para os negócios desenvolver-se além das poções. Itsuki pensou nisso, pegou seu cartão e tentou entrar em contato com Ayato. O homem conseguiu fazer isso, e Ayato disse que não conversavam há muito tempo. O monstro estava avançando em sua equipe, e ele perguntou como ajudar. Ele só queria perguntar algo que Let e Chris, que estavam sentados atrás da rocha, gritaram para Ayato que o monstro estava chegando. Itsuki quer certificar-se de que é confortável falar com Ayato. Ele não vê nenhum problema, embora um pássaro grande esteja voando alto acima de sua cabeça. Sua equipe corre para a batalha, e Itsuki pergunta sobre a bolsa que ele lhe deu. Ele se pergunta se ele pode usá-lo. As meninas lutam contra os monstros de várias maneiras. Chris é habilidosa em magia e a Katira é ótima com uma espada. O pássaro voa em direção a Leigh e ela ordena a todos que se afastem. Hey, ela não se importa que ele use o conteúdo da bolsa. Ele pode usar qualquer pássaro que quiser. Ayato continua discutindo coisas da bolsa, avisando de que ele não será capaz de usar algumas das coisas nela por causa do nível de Itsuki. Itsuki o avisa de que ele vai descobrir de alguma forma, surpreendendo Ayato. Ele está surpreso que ele pode ter sucesso em tão pouco tempo. O homem diz para fazer o melhor, e desta vez ele trará o minério obtido na sala subterrânea. Ayato corre em direção ao pássaro e esfaqueia o monstro com sua espada como se tivesse voado por ele. Um pássaro grita e é como se um buraco tivesse sido perfurado através dele. Ayato aguarda os resultados de Itsuki, no qual ele não acreditava no início. Mas Itsuki confirma. Ele se despede e percebe que o cartão da guilda é conveniente porque você pode falar com adversários registrados onde quer que esteja. É como um celular, e ele se senta de volta à mesa, esticando-se por causa do cansaço. Ele continua trabalhando enquanto as meninas perseguem um javali selvagem e tentam capturá-lo calmamente, tentando descobrir se estão por perto. Ele também mostra que eles têm materiais suficientes, e eles podem lentamente retornar à espada provada. Esse esforço ajuda a aliviar o estresse.
Dizem que o rapaz não terá problema em fazer acessórios em um futuro próximo, e seria melhor se ele pudesse criar coisas melhores do que despejar água fervente de uma chaleira em uma xícara. E pensando que o lobo não era tão ruim, a menina pegou a xícara e disse que não gostava de pessoas como ele, e então bebeu seu conteúdo. Ela ficou surpresa e curiosa para saber se era verdade julgar as pessoas assim e apenas atacar os sentimentos de alguém. Era um sentimento irregular, mas você também poderia dizer que não era tão ruim. Em outras palavras, você começa a não entender o que pensa que é crível. Que todos os homens que gostam de formas grandes são inúteis até ele decidir correr de volta e melhorar seu trabalho. O lugar de Itsuki, onde as meninas vieram, a guilda dos alquimistas, e viram Itsuki segurando Rainichi. Eles se perguntaram o que estava acontecendo, e Itsuki gritou por nada e deixou-os enriquecer, tranquilizando as meninas que nada de especial tinha acontecido. Ele estava apenas um pouco cansado, então eles o confortariam. Itsuki gritou e pensou que era algo perigoso. O crânio deve estar lá por um motivo.